Bem, meu nome é Guilherme Fife, eu trabalho na equipe de engenharia de aplicações da Datacom e eu estou gravando esse outro vídeo sobre RSVP, tá? Acho que seria legal que para assistir esse vídeo você já tenha assistido o vídeo um, onde eu explico um pouco mais a fundo o exemplo que está no guia de configuração, tá? É, a ideia tanto desse vídeo como do outro não é explicar como configurar, tá? Até porque a configuração em si ela é simples e está muito bem explicada no guia de configuração com um exemplo de cenário mais simples. A ideia aqui é mais conceitual, né? É mais em termos de como definir qual affinity usar nos links e como montar os túneis, né? Não como configurar os túneis, mas como definir quais valores de affinity usar nos túneis para chegar de um ponto até o outro, né? É, eu não sou nenhum especialista em RSVP, né? Então não sei se a forma como eu vou explicar, a forma como eu faço é a forma mais fácil, né? Talvez existam outras maneiras, mas eu não conheço. A forma que eu faço, eu imprimo o desenho e vou rabiscando, simulando é, alguns caminhos, né? Então, de onde eu quero ir até onde eu quero ir e tem que simular várias vezes. Um cenário como esse aqui, ele é muito complexo, né? Ele é muito grande. Então, esse aqui é um exemplo que eu ajudei um cliente. Eu imprimi o desenho dele aqui, eu dei uma mudada um pouco, diminuí um pouco para caber aqui na tela, né? Mas da primeira versão que eu fiz com ele, agora preparando aqui a aula, eu já tive que mudar alguns caminhos, né? Então tem que montar, tem que testar e ir simulando esses caminhos, né? É, talvez eu tenha. Eu vou passar o próximo slide em seguida, vou mostrar como é que eu elegia aí os affinities. Talvez eu tenha sido preciosista demais, querendo escolher muitos caminhos. Essa escolha dos caminhos depende muito de cada rede e da forma como cada um trabalha, né? Se vai querer definir exatamente cada caminhozinho que vai ser feito, ou às vezes definir apenas, dar um norte e deixar ele escolher, né? Por exemplo, eu posso estar vindo aqui desse ponto aqui de baixo e quando chegar aqui, daqui até aqui tem o mesmo número de saltos. Claro que aqui é 10 GB e aqui é um link de 20 GB. Mas, por exemplo, se fosse tudo 10 GB, eu poderia deixar chegar aqui e ele escolher, né? Com um único path, eu poderia deixar que ele escolhesse se esse caminho cair aqui. Com esse mesmo path, ele poderia ir por esse outro caminho aqui, né? Eu não precisaria estar definindo bits diferentes para eu definir que vai por aqui ou vai por ali. Nesse caso aqui foi interessante fazer isso porque aqui eu tenho um caminho de 20 GB e aqui eu tenho um caminho de 10 GB, né? Mas esse aqui é um exemplo, então tem que ver cada caso, tá? Então o que que eu fiz? Eu peguei e imprimi esse desenho usando aquela tabelinha que eu já disponibilizei lá no outro vídeo para download, né? Então eu botei ela do lado e fiz o seguinte atribuição, que o 4 seria link de 1 GB, 8 10 GB, 10 20 GB, 20 40 GB. Aqui tá errado, aqui tem que arrumar depois, tá? Mas então, até eu nem tenho esses aqui no. Vou arrumar lá na planilha depois, agora que eu vi. Eu não tenho esse caminho aqui, só deixei já planejado. Mas o que que eu fiz? Isso aqui foi uma referência, né? Não quer dizer que, porque eu defini que 20 GB é o 10, que quando eu cheguei aqui no desenho, aonde tem 20 GB, eu coloquei 10. Não. É, ele é a referência, ele é o bit maior aqui, mas eu usei outros bits para poder ter combinações, né? Poder fazer que eu vou negar esse caminho ou vou incluir esse caminho em algum momento, eu vou poder ter escolhas, né? Então,
Dentro, eu usei esse aqui como referência, mas eu fui usando esses valores aqui. Aqui tem essas letras, porque na hora que eu fui rabiscando, eu fui colocando a letra aqui nos links, no meu rabisco, né? Depois, agora eu coloquei dessa forma para ficar mais fácil de explicar. Botei o hexa e o binário, né? Mas na hora para me achar, eu fiz isso aqui e fui mudando. Mudei diversas vezes o que eu tinha feito aqui e provavelmente eu não simulei todos os caminhos, né? Mas provavelmente se simular todos os caminhos aqui que possíveis, enfim, necessários, aí tem que entender também se todos esses equipamentos falam com todos, né? Às vezes, muitas redes têm pontos centrais, então é importante olhar só do ponto central até os outros equipamentos, né? Uma coisa que é importante é que cada equipamento, até o destino que ele vai, ele precisa ter o seu túnel e na volta também tem que ter o túnel do equipamento que está voltando, né? Então, o tráfego é bidirecional, cada equipamento tem o seu próprio túnel para aquele destino. Aqui eu não vou entrar muito nesse detalhe, eu vou simular sempre só um sentido e explorar os caminhos redundantes que eu fiz aqui, tá? Então, o que acontece? Usando aquela referência que eu tinha lá definido para 10 GB, 20 GB, eu fui usando alguns bits diferentes nas outras casas aqui para poder ter alternativas de usar um include, exclude e seguir caminhos diferentes, né? Eu não vou ficar aqui falando um por um dos que eu defini, aqui tem a imagem, depois eu disponibilizo também essa apresentação, tá? Então aqui eu dei uma reduzida no cenário para caber aqui as informações e ficar mais fácil de explicar. Então eu estou simulando a ida desse equipamento aqui até esse aqui de cima onde está a seta, certo? Então o primeiro path aqui, o que eu fiz? Eu dei um include all 9, hexa 9. Se você olhar aqui, vai ver que todo esse caminho aqui por cima, ele é exatamente o 9. Ele dá match aqui em todos os bits, né? Ele é exatamente esse valor. Então não tem muito o que fugir aqui, né? E o que explicar. Ele vai dar match todos esses bits, se for por esse caminho ou por esse aqui. É nítido que não vai dar match em todos os bits. É óbvio que ele vai por esse caminho aqui. O segundo caminho, na primeira versão que eu tinha feito um include all e tinha feito o 14. E eu tinha feito o 14 até lá em cima. Mas depois eu me dei conta que para fazer um terceiro path aqui, não, e outra coisa, não é obrigatório ter só 3 ou ter 3. Né? Esse aqui é apenas um exemplo. Você poderia ter mais paths aqui, eu não lembro de cabeça agora a quantidade, se são 6 talvez. Mas também, às vezes, eu poderia com um ou dois atender mais de um caminho, né? Se cair e continuar dando match, porque ele vai escolher o que quando der um empate, digamos assim, um empate não. Se chegar num lugar e tem um bit que vai por aqui e também vai por aqui, como por exemplo aqui o 1000, ele vai escolher o caminho mais perto, certo? Então, se ele escolher o caminho mais perto e esse caminho cair, depois ele pode seguir pelo outro caminho. Então, às vezes, com um único ou dois paths, eu consigo cobrir 2, 3, até 4 caminhos, né? Porque um pode ser mais perto, outro mais longo. Eu não precisaria necessariamente ter 3 paths aqui. Nesse meu caso aqui, ele vai para cobrir 3, vai precisar desses 3 aqui, da forma como eu fiz, né? Mas eu poderia ter simplificado, enfim, deixar ele um pouco mais solto, digamos, para escolher, porque aí eu dependeria muito da escolha dele, né? Aqui, por coincidência, ele tem exatamente a mesma quantidade de saltos para chegar até aqui, se está vindo desse ponto aqui, por exemplo. Ó. Mas como eu quis definir todos os caminhos, ó, não, vai por aqui, vai por ali, eu fiz dessa forma, tá? Que fique claro isso. Então aqui, no PF2, eu tive que mudar, porque o PF3 não ia fechar da forma como eu queria fazer, então eu não mantive 0,14 aqui em todos, aqui esses 2 pontos aqui eu mudei, e aí aqui eu mudei de include all 14 que estava para include 20, certo? Aqui eu não coloquei, acabei esquecendo de colocar o 20, mas a gente pode rapidamente ir aqui na tabelinha e olhar o 20, ele vai ser esse aqui, ó, certo? Então,
Saindo aqui desse ponto, ele vem aqui por baixo. Já tinha deixado marcado aqui, ó, o bit que ele vai dar match. Ele não dá match aqui em cima e não dá match aqui, porque nenhum deles tem esse bit setado. Então ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Faz a volta pelo sentido de baixo aqui, né? Pelo sentido anti-horário do anel e chega até aqui, ok? Caso caia esse caminho, esse PF aqui assume. Caindo esse caminho e esse caminho, vai sobrar esse caminho aqui, só que esses dois PFs aqui vão para down, porque eles não dão match aqui, nesse caminho, certo? E aí, vai ser usado esse aqui, até agora, pensando melhor, não precisaria nem ter usado esse exclude n aqui, que eu botei para garantir que ele fosse por esse caminho, porque ele só vai usar esse caminho caso esses dois, esse de cima e o de baixo caiam. Então aqui, ele está dando um include n 2, certo? Então, ele vai sair desse caminho, desse cara aqui, vai dar match aqui nesse bit, aqui, aqui e aqui, e chegou ao destino final dele, certo? Então, esse foi um exemplo para ir desse ponto até esse ponto aqui, com 3 caminhos, tá? Um outro exemplo, por exemplo, indo daqui de baixo até lá na outra ponta lá, tá? Então, o primeiro path eu usei include n6, que é 0110, certo? Então, ele vai chegar aqui, pode dar match em qualquer um desses dois, então ele, tanto faz, ele vai passar aqui. Chegando aqui, tem 2 links aqui para cima, é a mesma quantidade de salto, ele vai escolher qualquer um desses dois aqui, os dois poderiam dar match, ó, porque aqui daria match aqui, e aqui dá match nesses dois, então é indiferente, ele vai fazer a escolha aqui. Aqui em cima, deu match, chegou aqui novamente, e aí aqui, deixa eu ver aqui qual que era o caminho, esse caminho aqui, ele daria match até aqui, mas aqui, daria match aqui também, ó. Porém, aqui ele viria dando match nesse bit aqui, ó, até aqui, tá? Não, até aqui. Depois ele continuaria nesse aqui, que é o caminho que ele faz. Só que, por aqui, seguindo esse caminho onde está vermelhinho, ele tem um salto a menos. Então ele vai escolher esse caminho, certo? Então aqui já é um exemplo onde, se cair esse caminho, ele nem precisa vir aqui para o PF2. Ele, usando o PF1, ele já viria aqui por esse caminho. Até não me dei conta na hora que eu estava montando, tá? E aí eu montei o PF2, onde eu dei match no C, que é 1100, certo? Então ele vai fazer esse aqui a mesma coisa, ele pode escolher tanto aqui como aqui. Chegando aqui, ele vai fazer este caminho aqui, ó. Tá? E aí aqui ele vai dar match aqui por baixo. Se chegasse aqui e tivesse um bit em comum no path, né, ele escolheria por cima porque tem menos saltos, certo? Mas o valor que eu usei aqui, ele não dá match aqui em cima, vai dar match só aqui embaixo e vai chegar até aqui, ok? E o terceiro, eu usei include n15, que tem esses 3 bits aqui, e eu tive que fazer uma combinação de bits para conseguir fazer esse caminho aqui, ó. E aqui em verdinho estão os bits que ele pode ir dando match, certo? Aqui ele dá match nesses aqui, até aqui é tudo igual. Aqui ele vai dar match só nesses. E aqui ele dá match no último. Aqui eu acabei esquecendo de deixar verdinho. Mas aqui, aqui ele não ficou verdinho, tá verdinho em cima. Porque dá match aqui também, ó. E é o caminho mais curto, certo? Acabei mexendo aqui. Então, é muito importante fazer essa simulação. Provavelmente, se eu seguir fazendo esse exercício aqui para outros lugares,
eu vou ter que fazer novas alterações, né? Então tem que entender um pouco melhor. Eu não conheço tão a fundo assim a rede do cliente que me passou essa topologia para saber se todos os pontos se comunicam, mas eu usei aqui como base porque eu já tinha feito um planejamento aqui, tá? E esses dois, tanto esse vídeo como o vídeo passado, eles foram bem teóricos, assim, eu só mostrei como é que eu fiz essas definições, né? Eu vou gravar ainda um terceiro vídeo, também não vou focar na questão da configuração, mas nesse outro eu vou mostrar um cenário um pouquinho menor que esse, bem menor que esse aqui, mas um pouco mais complexo que o do guia de configuração. E nesse próximo vídeo eu vou mostrar diretamente no equipamento alguns comandos, como é que a gente vê o túnel que está de pé, derrubando os túneis, enfim. E aí, só que daí eu vou simplificar mais o cenário para ficar um pouco mais fácil de demonstrar isso no vídeo, tá? Então, em breve eu vou divulgar esse outro vídeo aí também. Valeu!